Sou o José Eduardo Testas Júnior, psicólogo clínico, e o filme Amor e Monstros foi indicado ao Oscar na categoria de melhores efeitos visuais e está atualmente disponível lá na Netflix. E é um filme que você deve assistir e perguntar a si mesmo se você, como homem, já fez ou faz papel de idiota. E se você não quiser ser mais um homem idiota, assista esse vídeo até o final, que irei fazer uma análise do Joel Dawson, o mocinho principal deste filme que arrisca a sua vida por sua princesinha encantada e literalmente quebra a cara. E agora, finalmente a encontrei. Joel! Oi! Joel! Aimee, é você? Ai, meu Deus! Oi! Antes de começar, te convido a se inscrever neste canal, que por sinal é novo, estou começando há pouco tempo e a sua inscrição é muito importante. Todas as quartas tem vídeos novos com temáticas psicológicas. E se inscrevendo e ativando o sininho, você será notificado quando novos conteúdos forem publicados. Imagina um asteroide vindo em direção à Terra. O cenário bem parecido com o do filme Impacto Profundo, outro filme muito bom que, se você ainda não assistiu, assista. Aí o asteroide está vindo em direção à Terra e a humanidade tem a brilhante ideia de implodi-lo e consegue explodir esse asteroide. O que não se esperava é que nesse asteroide tivesse um organismo desconhecido que teve uma reação, sofreu uma reação com as composições químicas do explosivo. E aí o asteroide é explodido, a poeira, desse asteroide chega até a Terra e essa composição química nova faz com que os insetos pequenininhos e médios do nosso planeta fiquem gigantes da noite para o dia. Muita gente morre, os governos perdem a força, inclusive o presidente dos Estados Unidos é devorado por um desses insetos, o mundo vira um caos e as poucas pessoas que sobrevivem passam a viver em abrigos subterrâneos. Sendo que antes disso tudo acontecer, um rapaz chamado Joel Dawson estava no carro, com uma garota chamada Aimee, que por sinal é uma morena muito bonita. E os dois estavam lá dentro desse carro, dando altos amassos, e já estavam no banco de trás, e tudo leva a crer que eles iriam começar lá os trabalhos, mais quentes. Só que começa lá aquele corre-corre, as pessoas gritando, várias explosões, como acontece quando o Flamengo faz gol. Bem parecido. Meu Deus. E aí, naquela correria, o garoto perde os pais de uma forma bem trágica. Os pais dele morrem e ele é levado para um desses abrigos e lá ele perde o contato com a Aimee, não sabe nem se a menina está viva. Os celulares param, a internet deixa de funcionar e muita gente deve ter morrido só de ter ficado sem internet. E aí o Joel fica nesse abrigo lá com algumas pessoas bem legais. A vida nesse abrigo passa a se adaptar, ao confinamento, à pouca oferta de alimentos, e as pessoas começam a ficar como no Big Brother, uma se pegando, a outra também se pegando, aquela coisa, aquela energia sexual bem ativa. As pessoas transavam, o próprio filme mostra isso, transavam do lado dele, não se tinha aquela privacidade, ele ouvia os casais transando, e às vezes ele tinha que fingir que estava dormindo para as pessoas poderem transar, e ele lá pensando na tal da Aimee, igual um trouxa. E aí passam 7 anos, longos 7 anos, e aí ele vira e mexe, fazia umas chamadas no rádio para conversar com as pessoas dos outros abrigos, saberem como elas estavam, se algum abrigo foi invadido por algum monstro. E de lá, dessa frequência do rádio, surge a voz da Aimee, E o menino fica doido, saltitante, cego para encontrar
a sua princesinha encantada. Só que tem um porém, ela está em outro abrigo a 130 quilômetros de distância. E ele fica tão cego que decide abandonar seus amigos e sair para a temida superfície e encarar essa longínqua caminhada até chegar no abrigo da Aimee. E nesse inteirinho é que o filme atinge o seu ápice em aventura, né? O Joel quase morre várias vezes, é perseguido por vários insetos, faz novas amizades, inclusive com um cachorro. Ele se arrisca, quase morre várias vezes, tudo pela garota. Nesses 7 anos é como se a vida dele passasse a girar em torno dela. Ele cria expectativas, idealiza a Aimee. Ele sequer para pensar o quanto a garota poderia ter mudado em termos de personalidade, preferências e fisicamente também. E tão pouco quis saber se ela estava com uma outra pessoa, se ela já tinha deixado de gostar dele ou não. Você que é homem, que está assistindo esse vídeo, não crie expectativas, não viva para outra pessoa. Viva para você, foque em você, desencana dessa de achar que a princesinha encantada é a razão da sua vida ou que você precisa dela. Isso é errado. As nossas mães nos criaram, nós homens, dizendo que nós precisamos da mulher, que a mulher é a razão do nosso viver. Inclusive a cultura, nas músicas e nos textos também afirmam isso. Que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, papapá, que nós precisamos da mulher, que a mulher é tudo para nós. E aí quando tomamos um par de chifres, ou quando a mulher vira sapatão, nos troca por outro, ou decide tocar a vida dela sozinho, o homem perde a cabeça, acaba cometendo várias atrocidades por causa dessa obsessão embutida lá na infância, primeiramente pela mãe dele. Então, voltando lá ao filme, finalmente esse guerreiro, esse sofrido guerreiro, chega no abrigo da Aimee, chega lá pensando que vai ser recebido por beijos e abraços ardentes, e ele quebra a cara. Imagina, 7 anos sem beijar, 7 anos sem transar, ele quebra a cara. Antes de conseguir chegar no abrigo, ele tem que fugir de um monstro e pula no lago. Sai desse lago cheio de sanguessuga que causam, essas sanguessugas causam alucinação e ilusão. A alucinação é quando temos uma percepção de algo que não existe no ambiente. É quando eu olho para uma parede vazia e vejo lá um dinossauro voando. Já a ilusão é quando percebemos algo do ambiente, só que de forma alterada. É quando eu vejo um passarinho passando na minha janela e eu acho que é um elefante voador. E aí ele chega nesse processo de alucinação e de ilusão e é socorrido por um homem. Ele acha que o homem é Aimee e tasca um beijo na boca do homem. De tanto era a sua expectativa de ser, recebido por essa tal da Aimee. E a menina já não é mais a mesma. Nos primeiros momentos que eles conseguem ficar juntos, a menina sequer dá muita atenção para ele. E quando finalmente conseguem conversar, ela diz que tinha conhecido uma pessoa muito especial nesses 7 anos e que essa pessoa morreu no ano passado. O mundo dele desaba. Imagina, o menino ficou lá 7 anos no abrigo dele, vendo o pessoal, todo mundo transando, se pegando, e ele lá, enquanto que a Aimee estava no abrigo dela lá, curtindo, a sua vida, mais do que Emanuele naqueles cineband privês que passava na Band, que a mulher transou até com o disco voador lá, a nave espacial pousou do outro planeta, e a mulher transou lá com o alienígena. E aí ele entra na sua realidade, ele sente que foi feito de idiota, ele próprio se sente idiota. Imagina, a criatura vem andando 180 quilômetros, correndo risco de morte, sendo atacada pelos monstros e chega lá, a Aimee já não é mais a mesma. E aparece um iate com um capitão, um jovem capitão bombado da academia da Smart Fit,
contando várias histórias, e a Aimee, para vocês terem uma ideia, a Aimee fica mais tempo com esse capitão do que lá com o menino que chegou lá completamente iludido e fica triste. Dá a entender no filme que a Aimee ficaria com o capitão, só que vocês têm que assistir, o capitão, na verdade, de mocinho passa a ser vilão, e aí ele arma, né, um plano diabólico para roubar os mantimentos do abrigo da Aimee e de matar as pessoas daquele abrigo. Aí o Joel tem que entrar em ação para poder salvar todo mundo. Só que quando ele entra em ação, ele já está desiludido, já não quer mais saber da Aimee, ele já está com a cabeça em ir para um outro abrigo com mais chance de sobrevivência, ele já começa a se preocupar com os amigos que ele deixou para trás, ele passa a viver para si, ele passa a se colocar em primeiro lugar e se torna mais interessante por causa disso, porque ele se torna um homem seguro, um homem confiante, um homem que não quer mais colocar a Aimee no centro da sua vida. Ele passa a viver para ele, não para ela. E o Joel, ele sempre foi um rapaz muito inseguro, ele entrava em pânico quando estava diante de algum monstro, como o Chaves lá tendo aquele piripaque. Vinha cá, Satanás! Ele travava, ele não conseguia dar um tiro quando estava em pânico. Isso tudo foi uma consequência, depois o filme mostra, em ver os pais morrendo, né? Os pais dele tentaram sair do carro, estavam tentando sair do carro, e ele chamando pela mãe, vem um inseto e pisa no carro, como se o carro fosse um chiclete, e mata os pais. O dia que os monstros apareceram. E dali ele começa a ter essa crise do pânico toda vez que se via diante do perigo. E ele consegue enfrentar tudo isso, não por ele, mas por Aimee. Né? É a pura desvalorização do eu. É como se a vida dele não importasse, mas que a da Aimee tivesse tanta importância quanto a dele. E quando ele entende tudo isso, inclusive entende de que tinha sido deixado de lado, que tinha sido feito de idiota, ele passa a querer seguir os próprios objetivos. E aí, quando ele entende tudo isso, entende de que estava sendo feito de idiota por ele mesmo e agora pela Aimee, ele começa a ser um homem com um ar mais interessante. Porque ele está seguindo seus próprios objetivos. Ele está se colocando em primeiro lugar, ele está se priorizando. É como um homem, quando fica independente da mulher e dos seus jogos emocionais, ele deixa de ser carente, deixa de ser inseguro. Tudo que uma mulher, nem que seja no seu inconsciente, afinal elas nunca vão assumir como elas nunca assumem, que se masturbam, a não ser as inscritas do meu canal, algumas inscritas do meu canal, e elas realmente gostam do homem seguro e não do homem carente e inseguro. As mulheres odeiam homens românticos, aquele homem que faz tudo por elas, como aquele cara da música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, aquilo ali é uma chatiça para a mulher. Olha os poetas, os compositores de músicas românticas, quase todos eles sozinhos, iludidos, né? Choramingando por não terem vivido o amor que eles tanto escrevem, que eles tanto cantam. Pergunte-se, você que é homem, faça a seguinte pergunta: por que as mulheres, nos tempos atuais, aquela gostosona do teu bairro, a bunduda da tua rua, muitas das vezes prefere o tralha, o maconheiro ou o traficante? Porque esses caras ostentam confiança, eles não demonstram afeto nenhum pela mulher. Inclusive demonstram mais afeto pelas suas motos barulhentas. Do que pelas garotas, e elas gostam disso. A mulher gosta do homem confiante, seguro de si, aquele homem que tem a certeza de que a mulher é igual a biscoito. Se vai uma, vem 18. Amor e Monstros é um filme bom,
muito bom, teve um orçamento de 30 milhões de dólares, um orçamento alto, foi o valor gasto para se fazer um filme que não teve condições devido à pandemia de ser exibido no cinema. Tem uma ótima dosagem entre comédia e aventura, tem os mesmos produtores de uma série muito famosa da Netflix chamada Stranger Things. Os efeitos especiais, ao meu ver, são ótimos, não é à toa que o filme foi indicado na categoria de melhores efeitos visuais, mas perdeu para o filme Tenet, que eu ainda não assisti. Porém, se lá no Oscar tivesse a categoria de personagem mais idiota, do personagem mais idiota apaixonado pela princesinha encantada, com certeza ele teria ganhado. E seria mais digno, mais merecido que o Titanic para o personagem Jack, né, que poderia ali naquela cena bem trágica do final ter ficado em cima daquela porta de armário junto com a Rose. Inclusive, o Jack sofre tanto depois que conhece a Rose, ele só se ferra de verde e amarelo, mais do que a seleção brasileira naquela bizarra Copa de 2014. Se ele não tivesse conhecido a Rose, o Jack teria ficado naquela jogatina lá do navio, dançado, teria conhecido várias garotas e talvez o navio nem tivesse afundado no final das contas. Você que é homem, não seja idiota como o Joe Dawson de Amor e Monstros e nem como o Jack do Titanic. Aproveite as oportunidades da vida. Não crie expectativas com nenhuma princesinha encantada. E se você quiser ser um homem mais seguro, mais confiante, se você quiser buscar tratamento para a sua insegurança, ansiedade ou quem sabe depressão, pode contar comigo. Basta enviar um e-mail para textaí.psicologia@gmail.com e agendar sua sessão psicológica. A sessão é de forma online e o preço é acessível e cabe no seu bolso. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, ative o sininho, dê o seu gostinho e aproveito para te fazer a seguinte pergunta. Para você, o que o homem deve ser e fazer para não ser feito de idiota pelas mulheres? Deixe aí a sua resposta como comentário, porque esse seu comentário poderá ajudar muitos homens, inclusive aqueles que estão sendo feitos de idiotas neste exato momento e que venham assistir esse vídeo.